Olá, desculpa. Olá para você, para vocês que nos acompanham no canal que rola na Geronto, sempre trazendo assuntos importantes, atuais da gerontologia brasileira e internacional. E hoje nós vamos ter uma convidada que vai falar num assunto que está em alta, não só no campo da gerontologia, mas na mídia. Frequentemente a gente vê destaque para isso. Do que nós vamos falar? Das zonas azuis. Vai falar, o que é isso? Ou Blue Zones, que é um termo que tem se utilizado, e eu não vou dizer para você, porque é a nossa convidada que vai explicar, mas eu quero apresentar para vocês a Silvia Triboni. Quem é Silvia Triboni? Ela é uma advogada, tem especialização MBA em gestão pública pela Fundação Getúlio Vargas. Além disso, é formada em sustentabilidade e responsabilidade humana pela Universidade de Lisboa e ela é coaching pela Fundação Getúlio Vargas. Além disso, Silvia é repórter, palestrante, consultora e tem o foco na temática da longevidade ativa e harmonia intergeracional entre empresas. É colunista e correspondente internacional pelas empresas ligadas aos interesses das pessoas de 50 a mais entre Brasil e Portugal. Ela é ativista contra o idadismo, que é hoje o nosso grande destaque, nós que trabalhamos com o tema, e ela também é diretora na Associação Stop Idadismo em Portugal. Inclusive, nós já recebemos aqui o Carreiras aqui conosco, que é o nosso atuante nesse sentido também. Silvia é empreendedora social, por seu intermédio, o curso brasileiro Repórter 60 a mais foi internacionalizado em Portugal e formou repórteres com 60 anos ou mais em várias regiões do país. Ela fundou uma plataforma que se chama Across the Seven Seas, cujo objetivo é divulgar informações e estímulos que permitam a inclusão e o desenvolvimento do público 50 a mais. Em seu projeto, que se chama Centenário, tem explorado as Blue Zones, regiões em que seus habitantes são excepcionalmente saudáveis e longevos, de forma a divulgá-los a seus leitores. Ah, detalhe, presta atenção nesse item aqui. Ela é escritora, lançou em Portugal e no Brasil o livro Empregabilidade 50 a mais, com informações úteis e estratégias para uma carreira de sucesso na maturidade. Silvia, depois ao final a gente pede para você dar destaque a esse livro e onde que você pode encontrá-lo através do canal certo. É responsável pela coluna Longevidade na revista Viva Saúde, disponível em todo o território brasileiro. Gente, quanta coisa a Silvia já reuniu na existência dela, sempre com este foco aí, e ela é uma especialista no assunto que nós vamos conversar hoje. Então, primeiramente, Silvia, eu queria dar a palavra para você, saudar quem está conosco no canal que rola na Geronto. Muito obrigada, Marília. Olha, eu adorei fazer parte, adorei o convite. Obrigada, Ieda, e todos do canal que rola na Geronto, que já conheço há tanto tempo. É uma grande honra, né, conversar com o seu público e poder partilhar, né, todos os meus achados. Só faltou ainda dizer que eu sou uma pessoa muito curiosa, por isso que eu vou atrás dessas informações. Que, veja, eu tenho 66 anos, é claro, se eu lido com longevidade, é porque eu estou pensando na minha também, né? Vou buscar Perfeito. informações, elementos para minha longevidade. Muito obrigada. Nós que agradecemos a honra de ter você aqui conosco, sei que você vai contribuir muito com o tema. E para começo de conversa, pergunta número um: afinal de contas, o que é isso que nós vamos conversar? O que são as famosas Blue Zones? Que é azul? Zona azul é uma cor que se usa? Conta para nós o que é, se alguém ainda não se ligou para saber sobre esse assunto. Conto sim. Eu tive né, esse espírito de criar um projeto que eu chamo de Expedição Centenária, né, justamente para visitar locais com pessoas longevas, e é lógico que né, é lógico que eu precisava visitar e conhecer as Blue Zones. Eu digo isso porque as Blue Zones, mais para frente eu vou dizer, são locais certificados, porém há inúmeras outras localidades, regiões, vilarejos na Europa, até no Brasil, com pessoas longevas, e que o meu projeto chegará até lá.
No tocante às Blue Zones, de início, eu sabendo um pouco da história, eu já fui entrevistar o professor Giovanni Mário Pes, que é o cofundador das Blue Zones, ele e Michel Polan, outro médico belga, os dois belgas, os dois são os fundadores das Blue Zones há mais de 20 anos, tá? Porque descobriram, né, na investigação dos centenários lá da Sardenha, na Itália, começaram a anotar cada centenário que eles localizavam lá sempre nas regiões montanhosas daquela ilha, marcavam com uma caneta azul no mapa, Hum. no quadro. E foi tem slides, fotos incríveis daquele quadro original. As vários pontinhos azuis dos centenários lá da Sardenha, em um determinado momento, eles viram ali uma nuvem de pontos azuis e falaram: poxa, isso é uma Blue Zone. E eles criam veja, e divulgam, eu faço questão de dizer, porque publicam, né, o documento científico desses encontros, são demógrafos, entendem de vários assuntos, então foi esses dois especialistas médicos que lá, muito antes digamos assim, da patente, né, que foi gerada depois pelo jornalista Dan Buettner, né, que sai para investigar locais longevos também, vai até o doutor Giovanni Pes e Michel Polan, conhece todo aquele trabalho e lá, né, patenteia a marca Blue Zones, e por meio da National Geographic, que é a empresa, tem toda uma publicação também bem antiga, mas posterior àquela publicação dos cientistas da Sardenha, ok? Eu gosto de dar nome aos bois. E aí eles publicam, a National Geographic publica, tá? Mediante, veja, lógico, a contratação desses profissionais que foram a Okinawa, foram a Nicoya, que é na Costa Rica, né? Foram a Icária na Grécia, Nicoya na Costa Rica, Okinawa no Japão, verificar a questão daquela longevidade que já se tinha notícias. Então, então, para ser uma Blue Zones, eu já digo, é possível? É, pelo que o professor Giovanni Mário me disse, mediante todo um roteiro, isso está no site das Blue Zones, tá? Então, Blue Zones são regiões, tá? Resumido, temos mais coisas para falar, mas são regiões com pessoas extremamente longevas, com mais de 100 anos e com uma excelente saúde, né, e vida ativa, regiões certificadas, né, por meio desses cientistas e patrocinada né, pela empresa National Geographic, liderada pelo jornalista, não é, que é o dono dessa patente, que é o Dan Buettner. Então, e essas são as Blue Zones. Dizem que são 5, Calma, não ok? responde quais são Tá, ainda, não. Deixa a tá bom, gente desculpa. primeiro fixar para saber o que são. Deixe-me, assim, absorver o que você fez essa síntese ao final. São algumas regiões no mundo nas quais há um grande número de pessoas longevas, com qualidade de vida boa, e estão distribuídos pelos lugares que nós já vamos saber exatamente quais são e que são certificadas. Eu acho que é aí que está uma questão que nós precisamos prestar atenção. Não é espontaneamente, não é o governo local. Existe um rigor ou uma orientação, uma patente, que aí você falou de patente, depois a gente fala um pouco sobre isso, para que aquele lugar seja considerado uma zona azul, porque marcava-se com a canetinha azul. Então, só para a gente fixar, foi levantando quantos longevos tinha, longevos, pessoas que vivem muitos anos, e aí viu que tinha uma nuvem azul. Quer dizer, aqui está um número grande de pessoas que vivem mais. Eu acho muito legal isso, mas também tem algumas perguntas que me suscitam a partir daí e que nós vamos obedecer um roteiro aqui. Depois eu queria te perguntar umas outras coisas, uma vez que você é estudiosa. Mas eu passo para a Ieda agora, para ela Isso. continuar. Oi, Silvia, é um prazer enorme estar com você aqui e acho que a gente está aprendendo muito sobre isso, né? Eu já tinha lido sobre a questão das Blue Zones e no começo estava muito interessada, como pesquisadora que também sou,
Eu estava entendendo que isso que você explicou no começo, que as zonas azuis eram regiões que foram descobertas por pesquisadores que estavam interessados em entender por que em determinados locais as pessoas alcançavam as idades bem longevas, né? Se tornavam centenários com boa capacidade funcional, com boa capacidade cognitiva, chegando nessas idades mais elevadas, com boas condições de saúde, né? Inicialmente, pelo que você está colocando aqui para a gente, e que eu também tinha entendido assim, foi uma pesquisa que motivou esses pesquisadores a irem atrás para tentar descobrir se eu tenho locais onde muitas pessoas alcançam idades longevas, então deve haver algo lá que, de alguma forma, explique isso. Daí, isso também, a outra, como você mesmo explicou, não sei se eu posso chamá-lo de pesquisador, ou jornalista, né, o Dan, lá o americano, que foi com a National Geographic, também foi atrás disso, mas começou a explorar a questão das Blue Zones e patenteou isso. Então, hoje as Blue Zones, elas virou uma patente, que É eu uma marca certifico, é dele, uma é uma marca, marca né? dele. É uma marca, então, para ser uma Blue Zone, eu tenho que ter algumas características e eu tenho que responder essas características para receber essa patente. Teoricamente, essa patente diz que este local é o local onde você vai viver mais. Se você for morar lá, você vai viver mais. Tem um certo marketing nisso, né? E também eu estava lendo o que esse americano escreveu, ele está associando isso, aí eu queria que você explorasse um pouquinho isso também, a uma questão de felicidade. Então, assim, ele junta a questão da patente com a questão da felicidade. O que tem de verdadeiro nisso? Porque a questão que eu ia falar da origem, mas você já contou a origem para a gente, então eu queria que a gente pudesse explorar um pouquinho o que tem de verdadeiro nisso, na questão da Olha, felicidade. é, na verdade, o jornalista acabou que foi o que financiou, precisava, sem os pesquisadores, isso nada ocorreria. Há muitas críticas em termos de fundamento científico, né? Há críticas com relação até datas de nascimento, porque antigos, muitas vezes, as datas de nascimento, mas não importa, pessoas longevas, sim, tá? O que, em primeiro lugar, é interessante verificar que são regiões em ilhas. Ilhas, são 4 ilhas. Só dos Estados Unidos que está numa ilha, mas vamos focar as principais, vai. São 4 ilhas, ou seja, elas têm características muito parecidas em termos históricos. Eu participei de um simpósio em Okinawa, participei online, estive em Okinawa em fevereiro agora, mas antes disso eu já havia participado desse simpósio, onde estavam todos esses pesquisadores, os cientistas, Michel Polan, Jeanne Pes, o professor Makoto Suzuki, que é o principal pesquisador da longevidade há muitos anos no Japão e mora em Okinawa. Tive a felicidade de entrevistá-lo agora em fevereiro, fantástico. Ele que Tá? você comentou Então, que tem 90 anos, não é isso? 90 anos o Isso. cientista. Aham. Né? Ou seja, me recebeu, fala inglês, que é uma coisa difícil, né, no Japão, mas ok. E o que nós verificamos, então? E nesse simpósio, o professor Gianni Pes, ele apresenta um quadro comparativo muito interessante dessas características, né? Até a característica das atividades, porque quando você falou da felicidade, mas um denominador das receitas, vamos dizer assim, de cada bluson, sempre nós vamos ver a atividade física. Isso, E isso. aí, assim, eles eram pastores, 20 quilômetros, 30 quilômetros por dia, pastoreando as cabras, as ovelhas. Isso é na Sardenha. Tá? Nicoya é uma que já explora mais as matas. Estou falando o histórico dessas pessoas longevas, ok? Mesma coisa na Grécia, a mesma coisa em Okinawa. São fazendeiros naquela ilha, são aqueles que já, pelo trabalho e pela sobrevivência, ok? Andavam muito. Aí vamos lá, essa é uma das receitas, É a atividade atividade física natural, não é atividade natural física e de intensa. academia, musculação, essa coisa. Então, Não, é a coisa nós, vamos lá. desenvolvida naturalmente dentro das suas Exato. atividades. Isso. Então, ok, aí se vende aí, veja, não é ter uma certificação Blue Zone que naturalmente as pessoas vão ser centenárias ou, sei lá, longe. Aham. Não, mas vamos lá, não temos ovelha para pastorear, vamos para a academia, mas não é uma coisa forte.
consistente, diária, enfim. Felicidade. Existem os nomes. Então, nós, por exemplo, conhecemos bem o nome lá do Japão, né? Da blusão do Japão, que é o Ikigai, que já o próprio Dr. Makoto me perguntou como que nós falamos o Ikigai no Brasil. Eu falei, olha, já está bem tão conhecido que nós usamos até a palavra Ikigai, né? O Brasil, né? Temos tantos descendentes japoneses, etc. Porém, veja, o que é Ikigai? Não é só o propósito de vida. Tá? Então, até a questão do Ikigai é uma coisa muito ampla, envolve muito a questão da empatia, isso eu aprendi como professor, a questão de ser empático, a questão da espiritualidade, ok? No desenvolvimento da vida, e outra coisa que no Japão se chama Moai, e muitos traduzem muito simploriamente como se fosse só vida social. Não é só isso. Eu até participei de uma reunião de Moai, de um grupo de Moai, vamos dizer assim. É uma convivência entre pessoas em quem se confia. Então, é vida social, mas é uma vida social com uma interação muito, muito presente, diária, porque até tem uma questão financeira. A base do Moai é uma reserva mensal financeira, ok? Pelo menos o que me falaram, os Moais que eu conheci, tá? Para auxílio em uma emergência futura, ou até para lazer. É lógico que a origem nós vamos pensar no sofrimento e fome, etc. Porque a história de todas não é muito diferente também, regiões muito pobres no passado. Mas fazer parte do Moai está também intrincado com o Ikigai. E aí entra a felicidade, a vida em harmonia. Pode ser com família ou com amigos. Por isso, a vivência com os amigos, eu adoto isso para mim de coração, eu falo. Se eu tiver que pôr um item específico, assim, eu vou dizer ter amigos para a nossa longevidade. Então, a felicidade é, sim, elemento. Temos os nomes diferentes, assim eu vi na Grécia, por exemplo, em Icária, na Grécia, é muito interessante. Outra ilha, ok? Na Grécia, é siesta, o sesta, vamos falar assim, a sesta diariamente. Os restaurantes abrem para o almoço às 2h. Eu não entendo ali o funcionamento, porque eu acho que o funcionário é interessantíssimo, todos na praça, tomando o seu café, jogando gamão, pressa zero, zero, muito riso na cara, sabe? Então, felicidade, ser feliz, e aí nós vamos buscar o como, tá certo? E ter amigos, para mim, é muito importante. Ô, Silvia, nossa, já falamos tantas coisas, aí já ficando algumas curiosidades. Eu queria que agora sim você nomeasse quantas são neste mundo, elas, nome, assim, e depois aí eu entro com o complemento da pergunta. Vamos lá, já sei que tem no Japão, que é Okinawa. depois na Grécia, Na Grécia, Icária. Icária, na Sardenha. Na Itália, a Sardenha. Lembrando sempre que são vilarejos dentro desses Ok, lugares, tá? ok, A tá. Sardenha é uma ilha imensa, tá? E a Em Costa quarta, Rica, Nicoya na Nicoya. Costa Rica, E tá? tem nos E Estados Unidos? é Loma Linda. Então, olha, veja, então presta atenção, vamos juntando as partes, porque esse assunto dá muito o que falar. São 5 lugares no mundo, coincidentemente são ilhas, né? Sardenha é a grande região, 4 são 4 eles. delas são ilhas, exatamente, 4 são ilhas, então a gente está falando de um lugar que está protegido pela água ao redor. Então, a gente não está falando do mundo inteiro, que foram e atualmente são consideradas essas ilhas, né? Essas ilhas não, essas zonas azuis, devido a quê? Ao grande número de pessoas longevas que vivem muito, centenárias, nonagenárias, e que têm alguns critérios para serem reconhecidas como tal. Aí, Silvia, para a gente seguir nesse raciocínio, Brasil não se candidatou, Brasil está fora, a gente fala muito de Veranópolis, lá no Rio Grande do Sul. Conta para a gente onde que o Brasil entra, ou o Brasil não se interessa. Eu queria que você fizesse essa junção, e até com os outros países que a gente conhece, que tem um grande número de pessoas idosas. O que você As nos diz? regiões.
Sim, eu mesma já visitei o doutor Pesmo, o Giovanni Mário Pesmo me falou de umas regiões na Itália, eu moro em Tá. Lisboa, né, para quem não sabe, então é fácil de viajar. E falei até para o professor Pesmo de Veranópolis, super interessado em conhecer. Veja, é, um- acaba sendo um negócio. Hoje as Blue Ah, Zones lançaram uma coisa chamada Blue Zones Project. Tanto ok. é que na última Longevidade Expo Forum em São Paulo, acho que vocês participaram, tivemos lá um painel, não vou me lembrar o nome do colega lá, que apresentou, sugerindo que se fizesse, implantasse o Blue Zones Project, que é veja, um produto com inúmeras condições governamentais, estrutura da cidade, isso e aquilo, para você melhorar ali as condições, queira ou não, vai como se fosse uma comunidade age-friendly, lembra da Organização Mundial de Isso, Saúde? Então, isso. isso já tem várias. Eu fui, ano passado mesmo, aqui na Europa, eu vi são mais de 1.000 comunidades age-friendly aqui na Europa. E aí, no caso das Blue Zones, também, e é algo caríssimo, ok? Não é basta querer, porque, veja, não só vai demandar a vinda daqueles pesquisadores para ver todo um rol de elementos, né, demografia, questão de saúde, alimentação e tudo mais, para depois ter esse título Blue Zone. Nada impede, mas nunca soube que Veranópolis tivesse a fim disso. O interessante Preteado. É. o professor Makoto Suzuki esteve no Brasil há 13 anos atrás e até conheceu o professor Emílio Moriguchi, que é o Sim, pesquisador sim. lá. Falei, né, foi Aham. interessante que ele me mandou lembrança para o professor Moriguchi, eu mandei para ele, tá bom, enfim, já trocaram a ideia. Mas dessa verificação, olha só, eu entrevistei o doutor Jane Pes em 2021, e lá atrás ele me contou de Singapura. Tá, Singapura foi avaliada, ok? E ficou, não tem o título Blue Zone, porém adotou a filosofia da convivência intergeracional ok, nas ok. escolas. Então, adotou um outro Aham, lado das Blue Zones, que é base, sai aham, todas, que é a convivência entre as gerações, para ter essa uhum, longevidade. Então, e uhum. outra, o doutor Gianni Pesi contou que Coreia do Norte, se eu não me engano, o Coreia do Sul, acho que Deve talvez a ser Coreia do do Coreia Sul, Do Sul, porque do provavelmente. Norte nem se fala lá. Mas mesmo lá É, atrás já era complexa. Mas também não foi possível ter a certificação. A Coreia do Sul quis, e pelas análises não foi possível. Foi o que o ok. professor Gianni Pes Daí a me história disse. da patente, né? Então eu criei uma Não, patente para ter uma não, no caso, certificação, isso virou então, um grande no negócio caso de da marketing, né? Coreia, era alguma coisa com alimentação, viu? Não era nem É, questão Tá. de não ter é. medicamento. Mas, Silvia, você falou de ilhas, que são lugares específicos. Quando eu falo de um país, é muito complicado, porque aí está o outro lado da questão. Quando eu olho o envelhecimento no mundo, quando eu olho o envelhecimento no Brasil, e a minha formação vai do ponto de vista social, eu não posso desconsiderar a desigualdade que há no mundo. Então, eu penso, por exemplo, na África, a região da Ásia ainda, com um grau altíssimo de pobreza, de miséria. E aí, é claro que não é um estado. Eu fico pensando, estou te provocando, tá? Se essas zonas azuis não são assim, um diamante, um elitismo no meio de um cenário mundial, o que que você me diz? Posso te falar, Marília? Se eu te falar que elas estão acabando, o que você me diz? Quem? As, Ok? as zonas As Blue azuis Zones, a estão própria acabando? Okinawa, sim, senhora. Tá. Uhum, Okinawa está lá, estive uhum. no congresso, conversei com o professor. A maior preocupação, tá assim, é a mudança do estilo de vida dos jovens. Ok. Tá? Não existe mais aquela preocupação, primeiro, no convívio, e outra. No caso de Okinawa, Okinawa é uma base militar americana. Estão lá Aham, depois da Segunda Guerra, não podem sair, porque se saem a China toma, né? Ok? Mas alterou. Foi bom, porque passaram a ter comida numa época de privação, porém mudaram totalmente, desde a alimentação, tá certo? Até o convívio com as pessoas. Então, eu ok. visitei o Guime é o vilarejo, é o vilarejo do maior índice de pessoas longevas, conversei com, né, conheci várias pessoas idosas, o próprio doutor Makoto Suzuki tem 90 anos, enfim, porém,
é o debate de todos no próprio Congresso, e também entrevistei, na entrevista perguntei, é sim um desaparecimento. Isso lá atrás o doutor Gianni Pesce tinha me dito, de Okinawa, a questão do overtourism também, porque se vira, ok, vamos lá, vamos para as associações, mas o turismo em massa também vai alterando, porque eles não são. Na Grécia eles não gostam de se expor. Na conversa, no dia a dia, nas praças, muito que bem. Mas vai dizer que é um jornalista que quer fazer entrevista. Os entrevistados normalmente são pessoas que ganham dinheiro para fazer entrevista. Isso porque eu Ok. busquei. Entendeu? Então é assim. Tá? A Icari é a menorzinha. É tão bonitinha. Ai, que lindo. Então, Mas é isso. então, Silvia, aquilo que começou naturalmente, né? E que começou como uma exploração natural para que a gente compreendesse como se alcançar uma vida longeva com melhor qualidade, foi se transformando gradativamente num grande negócio. Né? Além de essa exploração, de alguma forma, e a mudança, principalmente as mudanças, não só as mudanças trazidas pela industrialização, etc., mas as mudanças culturais mesmo, que ocorreram durante o século, a digitalização, esse mundo digital, tudo isso que está acontecendo, que daí aumenta muito a exploração turística selvagem e não aquela controlada, de alguma forma isso está impactando nas verdadeiras blue Nessas. zones, isso, aquelas É. que naturalmente É, ascenderam, né, para, teoricamente, conseguir se criar blue zones a partir do momento que houver um movimento para isso. Então, é um pouco isso que você está contando para a gente, que está acontecendo? Em termos daquelas, vamos dizer assim, é lógico que elas querem sobreviver, até porque virou Um um grande negócio. Sardenha, por exemplo. Sardenha. Eu Uhum. gosto sempre de perguntar sobre o idadismo, em todo lugar que eu vou. E o doutor Gianni Pes me disse: aqui não. Aqui na Sardenha, na ilha da Sardenha, não há o idadismo. Por quê? Aqui os jovens têm orgulho, não é, de toda a história e de tudo que alavanca aqui para a ilha, o fato de ser uma blusona. Tá bom? Então, o Já, fato de ter os idosos faz com que a ilha então, seja conhecida mundialmente e exato, traga na grandes Sardenha. recursos. Então, Aham. mas na Itália, eu perguntei em Okinawa, ela disse, o idadismo em Okinawa. É a mudança da é, vida. E uma é. coisa interessante, em Okinawa, eu entrevistei uma empreendedora norte-americana que está lá há muitos anos, fala japonês e tudo mais. E nós temos o documentário, né, das Blue Zones, já está na Netflix, o que aumentou a visibilidade. E ela, lá em Okinawa, ela tem uma crítica muito grande, até com relação à manipulação do episódio. Por exemplo, na questão da nutrição. Aham. Tá no YouTube, tá para todo mundo ver. É entrevistada uma especialista em culinária e que mostra a comida, né? A comida do povo de Okinawa, tá? Lá longevos, centenários, tá certo? O documentário dá a entender como se fossem vegetarianos, e não é. Se foca muito numa batata doce roxa, ok, comem sim, mas não, eles comem porco, comem rã, comem coelho, comem tudo. Então há uma manipulação. E aí eu perguntei para ela estava então fazendo uma crítica às Blue Zones. Eu falei, mas nos seus projetos, no seu canal do YouTube, etc., você usa a expressão Blue Zones? Eu fui chata. Ela falou: eu uso sim para o business. É uma marca que Entendi. Sim, vende, vai. sim. Então é isso. Então é uma marca. Nós sabemos que são bem-sucedidos, né, em tudo que lançam. Já anunciaram que tem mais de 70 locais nos Estados Unidos, já no Isso. projetos. Porque se for para melhorar a condição de vida das pessoas, excelente. Se no futuro viverem muito, excelente. É, Excelente, como nós temos, Veranópolis, como vocês mencionaram, e a gente sabe disso, é um alto índice, temos que cuidar, temos que exato. cuidar. E Não, Silvia, deixa perfeito. só uma coisinha, Marília. Pois Nas não. publicações e mesmo no vídeo Netflix que você mesmo citou, eles colocam alguns princípios, alguns eixos, não sei se eu posso chamar de eixos, mas alguns tópicos principais que seriam características comuns das Blue Zones.
Eu queria que você comente, eu vou falar um pouquinho deles, você já até comentou alguns deles, eu queria que você comentasse um pouquinho, assim, na fala dos pesquisadores principais, dos que realmente colocaram isso, o quanto disso é marketing, o quanto disso é verdade, até para que as pessoas compreendam. Então, tem a história do mexer-se naturalmente, né? Ou onde ele não é porque eles trabalhavam na zona rural e eram pastores, etc. Então, eles se mexiam, eles realmente se mexiam, eles andavam bastante, eles se mexiam naturalmente. Esse daí é uma questão. Ter um propósito de vida, seja ele qual for, mas eles têm um propósito de vida, uma coisa de desaceleração, né, de fazer as coisas mais tranquilamente, ter uma vida mais tranquila, entre aspas. Essa questão da alimentação que você comentou. Tinha uma regra dos 80%, que isso a gente ouve muito no Japão. Então, assim, eu não como até ficar 120% satisfeito. Não, eu como até ficar. Eu deixo um pouquinho, né? Eu como 80%, deixo um pouquinho, isso seria mais saudável. Né? A outra coisa, comer bastante leguminosas, não ser um vegetariano, mas ter bastante leguminosas na alimentação. A questão do vinho, de tomar o vinho, não se embebedar, mas tomar 1 ou 2 taças de vinho por dia, como uma coisa que também seria saudável. Estar conectado às pessoas do seu entorno, um pouco do Moai que você comentou, mas das pessoas certas, que têm significado na sua vida, um grupo que faz a diferença, que podem ser amigos ou podem ser familiares, e ter uma sensação de pertencimento à região onde ele vive. Aquilo tem significado absoluto na vida dele e ele deseja ser parte deste mundo. Quanto disso é marketing, quanto disso é fato? O que a gente sabe sobre isso? Olha, eu não fui ainda em Nicói, né? Vamos ver quando for para o Brasil novamente, vou dar uma passada lá. Mas eu vi que é verdade, o vinho é verdadeiro, tá certo? Eu não vou dizer bebida no Japão, eles bebem bem, é o saquê, tá certo? Mas nunca é nada doentio. E a questão da comida, sinceramente, é o que dizem, porém, da minha experiência lá, não foi isso que eu via, porque eu até jantar e tudo mais é bem farto, mas não quer dizer que isso para mim é o saudável, não Aham. encher a barriga, vai, né? Ok, mas não se falou nada disso. Como viu, o marido dizia para a Ieda, lá em Okinawa, conheci umas 16, 18 pessoas, sei lá, nunca eu tinha ouvido falar em blusons. Na Nunca própria tinha ouvido Okinawa. falar em blusons. Eu que falei para ele. Mas são pessoas, né, vivendo Moai, falando muito bem, dizendo como se organizam. Perguntei do Ikigai para as pessoas, falaram dos próprios Ikigai. E não dá para... Veja, você tem um propósito, não tem como não estar pertencendo ao Moai, até para cumprir essa vida, vamos lá. Tá? É verdade, tá? Na Sardenha eu tenho vinho específico, lembrando que na Sardenha tem uma condição genética, tanto é que na Sardenha é um gene, se eu não me engano, M26, se eu não me engano, que é um fator que faz com que homens e mulheres tenham o mesmo nível de longevidade. Não é a mulher que vive mais, lá é igual. E quando eu faço as minhas visitas, eu sempre vou nos cemitérios, né? Eu vou ver como que era a coisa no passado, e é verdade. Muito interessante ver, primeiro, a longevidade lá atrás, eles vivendo mais de 100 anos faz tempo, né? Sei lá, eu gosto. E já em Okinawa já não tem nada de genética, tanto é que o Dr. Makoto Suzuki, quando esteve no Brasil, ele também visitou Campo Grande, Mato Grosso do Sul, onde eu morei 6 anos e onde tem a maior colônia de Okinawa fora de Okinawa. E lá não tem essa longevidade toda, né? Aham. Então, não é uma questão genética, né? No caso, sim estilo de vida e toda essa regra, não, eu posso dizer que não tem marketing, não, é verdade, as regras é isso mesmo, foi do que eu constatei até então. E venho, por exemplo, uma coisa interessante, viu, sobre a alimentação, a dieta mediterrânea, se a gente Aham. pensar, vai, na Grécia, na Itália, por exemplo, a dieta mediterrânea dos grãos, não é? E Isso. dos vegetais, e peixes, pouca carne, comem pouco, comem, mas comem pouco. Mas a Sardenha, por exemplo, não bebem
e nem comem o queijo da vaca, não bebem leite de vaca, não comem queijo de vaca, Só de só cabra? cabra, Ovelha? só É. cabra, nada Aham. da vaca. Ah, interessante, isso eu não sabia. É. É. Eu sou um rato, Nossa, adoro queijo, então vou mudar os queijos. e eu sou mineira, também adoro queijo, então nós estamos enrolados, mas com vaca, né? De leite de vaca. Ô, Silvia, nossa, para mim foi uma aula, um ensino. Adorei te conhecer, adorei saber sobre isso. Tem mais coisas para falar, mas eu acho que nosso público já entendeu para quando ouvir isso na mídia, em algum comentário, já sabe. Ah, já sei, já ouvi falar. E é claro que é muito bom te ouvir. Você está falando de Portugal? Qual cidade você está? Lisboa. Lisboa, ótimo. Manda um abraço para o Carreira lá, que nós aqui do canal estamos Ei, mandando para ele. E outra coisa, fala um pouco sobre o seu livro, quem publicou, como alguém que queira saber, e eu acho que era muito legal você divulgá-lo para nós. tá bom, então. Mas já fico à vontade para o que quiserem saber mais das Blue Zones, sabem que eu Sim, sou curiosa, perguntei muitos outros assuntos perfeito. que eu tenho feito, colocado os meus artigos, que eu divulgo a Beltrina Sim, Corte, nossa amiga publica bastante, próprio Carreira, por aqui, tá? E eu, por conta desse trabalho de repórter, ao longo já vai fazer 7 anos que eu estou nessa, eu reuni artigos, né? Os meus artigos são em vários assuntos, e um dos assuntos que eu chamei de empregabilidade 50 a mais. Esse é o livro, ótimo. Ah, que legal. tá? Beleza. Então, são informações úteis para conhecimento e onde eu divulgo também boas práticas, né? Locais onde se promove a empregabilidade para as pessoas com mais de 50 anos. Né? Eu sempre gosto de mirar o holofote, né, naquilo que é boa prática. E eu publiquei aqui em Portugal e aqui no Brasil, está lá na Portal Edições. Né? Quem quiser, Aham. tiver interesse, é por meio do site da Portal Edições, está lá, Empregabilidade 50 mais. Acho que a Obrigada E por se gente você pode você falar deixar o dele. link na sua é, descrição aqui no canal, a gente deixa o link, você manda para a gente Ah, deixa disponível para as pessoas. sugerindo. Isso. tá bom, Sugerindo. E muito para obrigada. quem não sabe chegar no Portais Edições, é só entrar no portal do envelhecimento que você chega lá e a Vera Brandão, Beltrina, gente muito boa que tem divulgado as questões da velhice e do envelhecimento. Muito bom, Silvia, ouvir você. E agora eu queria dar a oportunidade de suas palavras finais, as suas considerações finais, e aí a gente já encerra esse episódio hoje do canal Que Rola na Geronto. Marília, muito obrigada, Ieda. Uma grande oportunidade para mim, pessoalmente falando, para o meu desenvolvimento e Sim. para o meu trabalho nessa área, né? Fazer parte, né, do grande canal que rola na Geronto, pioneiro e famoso no Brasil e no mundo. Vamos divulgar. O que eu gosto de dizer, para encerrar, né? Vou me colocar à disposição de quem quiser, tiver interesse, conversar sobre essas explorações comigo, apontar qualquer coisa, olha, Silvia, por que você não faz isso? Tal, eu sou sempre aberta aos comentários. E o que eu digo é o seguinte, né? Como eu disse, né? Eu gosto de dizer que eu começo essa nova carreira pensando na minha longevidade. Também, Uhum, cuidar do meu envelhecimento. E o que uhum, conclusão eu chego e eu gosto de recomendar a todos? Vamos ser curiosos e vamos ter uhum, amigos. Ter uhum, amigos, pode ser familiar, mas que seja amigo. Eu acho que uhum. esse é um dos fundamentos também para nós chegarmos lá aos 100 anos ou mais, com muita alegria, com muita empatia, como eu aprendi com esses professores, como o doutor Pes diz, realmente com muito amor, com muita alegria. Isso é base para o nosso futuro longevo, ativo e saudável. Muito obrigada. Nós que agradecemos. E o canal Que Rola com a Geronto encerra esse episódio que tratou dessas zonas especiais espalhadas em 5 lugares do mundo e que nós temos muito que aprender, pensar, incentivar. E reforço aqui o agradecimento em nosso nome, Marília, Ieda, Sérgio e Carlos, a você que dispôs esse seu tempo para nos ouvir e a Silvia que dedicou essa área do saber para compartilhar com todos. Uma
boa noite, um bom dia, uma boa tarde. A hora que você assistir esse episódio, saiba que nós estamos desejando o bem para você. E não se esqueça, todos nós precisamos de um amigo ou de uma amiga para chamar de seu. Eu tenho, você tem? Até breve, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Tchau.